Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Amém? E glorifica, o verbo, a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, e que está aqui na presença do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, fala ao nosso coração, Senhor, e nos guia. Nós te pedimos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Por isso, no versículo 13, falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, para que se cumpra, a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, para que se cumpra a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo também não vereis, e de maneira nenhuma alguma percebereis. Aí no versículo 15: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Então o Senhor está nos dizendo aqui que a profecia de Isaías tinha que se cumprir, não porque já era uma coisa que Deus queria que eles não entendessem, Deus queria que o povo entendesse, na época, e agora quer que o povo entenda a sua palavra, sim. A profecia diz que ouvindo não ouvireis, vendo não vereis e não entendereis, porque Deus sabe todas as coisas, conhece a mente humana e sabe que os seres humanos iam resistir, como sempre resistiu a palavra. Deus só está afirmando há muitos milênios antes, 1000 anos, 2000 anos, que o povo ia ouvir a palavra diretamente dele, que ele ia vir, não ia entender, iam ouvir, iam ver, não ia entender, não porque Deus queria que ele o entendesse, Deus queria que eles entendessem, só que Deus sabia que eles não queriam entender, para não se converter também. Por isso que ele dá essa profecia, porque Deus conhece a mente humana, sabia que ia falar, como já vinha falando através das profecias. O povo vê, ouve, mas finge que não vê e não ouve. Isso ele já sabia. Também a gente sabe, A gente sabe também isso aí, e porque a gente observa e vê. Mas Deus já sabe antecipadamente, porque Ele é Deus e conhece a mente humana. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele já falou o que ia acontecer, que nessa época que iam vir, como já estava acontecendo, mas Ele mesmo ia vir e ia acontecer também isso aí. Ele ia falar, iam ouvir, iam ver e ainda não iam acreditar. Por quê? Porque não queriam, lógico, acreditar.
Não porque não viram, não porque não ouviram. Viram, ouviram, sentiram e estavam. Não acreditaram porque não quiseram. Porque a pessoa tem livre-arbítrio para acreditar ou não e para fazer ou não. Deus está testando isso. Ele já estava dizendo que muitos iam ver e ouvir pessoalmente saindo da boca dele e não iam acreditar, mas não iam fazer, cumprir a palavra, viver. Outros nem iam acreditar. Ele já estava afirmando isso aí. Como muito poucos iam acreditar e colocar em prática a palavra. Aí ele diz, porque, ele diz no 15, né? No versículo 15 ele diz, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos. Fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Fecharam os olhos e os ouvidos para não verem nem ouvirem, nem entendam com o coração, nem se convertam. Ou seja, eles receberam a palavra, mas trancaram o coração, né? O entendimento. Coração que está dizendo aqui não é um coração de carne, é o entendimento, é o espírito, é o intelecto da pessoa, a volição, a inteligência. É como você vai estudar uma coisa, né? Se for uma coisa que você gosta, se interesse, você aprende, não aprende rápido. E se for uma coisa que não lhe interessa, você, não, isso aí eu tenho dificuldade para entender isso, porque não lhe interessa. Isso é poder de decisão, livre-arbítrio. Eu vou pesquisar isso aqui porque lhe interessa. Então você vai pesquisar aquilo ali, você vai depositar o seu entendimento, a sua inteligência naquilo ali, vai querer entender e vai entender. Pode ter certeza que vai. Agora, se você se recusar a entender aquilo ali, você vai ler várias e várias vezes e não consegue entender. É igual a Bíblia, a pessoa, ateu ou qualquer outra pessoa, lê a Bíblia procurando encontrar contradição na Bíblia. Ela vai encontrar várias contradições. Ela vai dizer que a Bíblia está mentindo. Porque ela lê com o desejo de quê? De encontrar um erro, uma contradição. Ela vai encontrar. Ela vai usar o entendimento, a inteligência dela para encontrar aquilo ali, porque é do seu desejo íntimo encontrar um erro. Mas se ela desejar encontrar a verdade, se esvaziar, o Espírito Santo vai revelar ela vai entender. Ou seja, é a vontade que ele está dizendo que a pessoa tem de fazer algo. Se ela depositar a vontade dela, ela vai entender. Aí ele diz que o povo endureceu o coração, ou seja, não quer entender, está recebendo a palavra, está se negando a entender, então não entende, não vai entrar na pessoa. Aí diz que fecha os olhos e fecha os ouvidos, endurece os olhos e os ouvidos para não entender. Por quê? Porque a palavra não lhe apraz, porque a palavra vai causar renúncia. A pessoa tem que renunciar a algo, ela não quer, então ela vai cerrar, né, o entendimento dela, vai fechar o entendimento. Vai fechar o entendimento para entender aquilo ali. É aquela pessoa que sabe que está errada e foge do erro.
né? Ela sabe que está errada, tem um entendimento que está errada, só que ela fecha os olhos dela, o entendimento, para achar que não está, mas ela sabe que está errada. É o que ele diz aqui. O povo, no 15, porque o coração deste povo se endureceu, porque não quer receber a verdade. É só isso. Traduzindo, Jesus estava falando e ele disse: a profecia já estava dizendo, e ele estava ali dizendo: está se cumprindo a profecia aqui, que o povo endureceu o coração, ou não, ou com os ouvidos ouviram, com os olhos estão vendo, mas não querem acreditar, porque não querem, estão endurecendo seu coração, se negam a acreditar. A pessoa se nega a acreditar, mas não significa que aquilo ali não seja verdade. Ela está só se negando a não acreditar naquilo ali. Não significa que o que ela está ouvindo vai ser mentira. Ela está ouvindo algo, está indo, né, contra ela, contra os desejos dela. Ela bloqueia logo na mente dela, para não receber a verdade. Ele fala endurecer, fechar o coração, o entendimento, cerrar, para que a palavra não entre, porque ela não quer largar aquilo ali que a palavra está dizendo, mandando fazer. Coração obstinado, a impenitência, a continuar pecando sem querer se arrepender. Coração duro assim, é o coração impenitente. Fechou o coração, que é o entendimento, fechou o entendimento, cerrou, fechou. É um coração impenitente, que não está propício a se arrepender, que está perseverando e continuar fazendo o que é mal. Ela está ouvindo a verdade, ela sabe a verdade, mas não quer obedecer. É a mesma coisa do coração impenitente, que está sempre fazendo mal, mas ela sabe da verdade, ela não quer obedecer porque ela quer satisfazer a carne dela ou os desejos da alma, mas não significa que a palavra não seja verdadeira. Ou seja, a pessoa está se enganando, ela mesma está enganando ela mesma, está sendo covarde com ela mesma. E a palavra diz que nenhum mentiroso entrará no reino de Deus. Ela está mentindo para ela mesma. Ela está querendo provar para a mente dela que a palavra está errada e ela está certa, mesmo sabendo que ela está errada. Ela quer procurar uma justificação para fazer aquele erro. Ela quer buscar em alguém ou na própria palavra de Deus a justificação para continuar fazendo o erro. Ela vai procurar alguém, ou igreja, ou alguém que concorde com o que ela pensa, que é contrário à palavra de Deus. Ela não quer saber o que é que Deus pensa. Ela quer procurar, e procura igreja, ou procura alguém que pensa do mesmo jeito que ela. Se ela não encontrar ninguém, ela convence a outra do que ela pensa. Aí a outra cai na onda dela. A outra pessoa cai na onda dela, como foi convencida. Porque o coração do povo está duro, endureceu, fecharam os olhos para não verem. Sabe tanto que é verdade que estão se negando a acreditar. Quando eu me nego a acreditar em tal coisa, eu já estou provando que aquilo ali é verdade. Eu olho, aí eu não quero acreditar. Ela está mentindo para ela mesma, não está vendo? Ela está afirmando que o que ela está vendo é verdade. Aí eu não quero acreditar nisso, não é assim não. Ela está vendo. Ou seja, ela está mentindo para ela mesma, está sendo hipócrita. A pessoa tem que enxergar a verdade, né? E viver a verdade.
e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Procuram a não ter entendimento, para se passarem por inocentes. Não, o que o pastor falou, que não sei quem, mas ela buscou um pastor mundano que concordasse com as heresias dela, né? Ela quer buscar uma igreja ou alguém que concorde com as besteiras dela, com as heresias, para dizer para Deus, para justificar que alguém ali também concorda com ela. Ela faz assim: ó, eu estou certo, ó, Deus. Ela vai na igreja onde prega a verdade, ela não quer, bate o encontro dela, ela fecha os ouvidos, os olhos para não acreditar, não quero isso aí não. Procura um canto onde alguém fale o que é pecado, que ela quer ouvir isso aí. Aí ela mesmo se engana mais ainda, dizendo: ó Deus, eu estou na igreja, né? Eu estou fazendo tudo que está mandando. Fica se escondendo nos outros, que é também pecado, está pecando do mesmo jeito. Se escondendo atrás do outro. Não, mas a missionária diz que é assim, embora ela sabe que não é, né? Que ali a pessoa está errada, ela concorda com o erro do outro. Ou seja, fica buscando igreja, pois que o diabo abriu muita igreja para todos os gostos, né? Tem igreja para todos os gostos. Satanás abriu, agrada todo mundo. Você quer da família? Tem igreja ali para a família, tem igreja ali para a prosperidade, tem igreja ali para a cura, tem igreja para tudo, menos para a salvação. Ali você pode fazer isso. Tem igreja que você faz tudo. Tem igreja que a pessoa faz tudo. Pode fazer tudo que o mundano faz. Eu não sei o que é que eles, né? É Satanás mesmo, né? Tem igreja, muitas igrejas pregam contra o inferno, diz que não existe o inferno, tem na Bíblia, inventam histórias. Não, mas tem gente que vai porque quer essa aí, quer essas coisas, quer mentir para ela mesmo que não existe inferno, sabendo que existe. Não, mas eu estou na igreja, ó, o padre falou. Ela fica se escondendo atrás do padre, ou do pastor mundano, ou de alguém que é mundano igual ela. Aquele que é mundano, que ela está se espelhando, e ela vão perecer juntos se não se arrependerem. Você vê as igrejas da Santa Doutrina, ninguém quer, né? Tem uns irmãos aí de uma pessoa passando a luta, que a igreja era mundana, lógico, a igreja era mundana lá, né? Uma das assembleias, filiada à Assembleia de Deus. O povo, né? Não era mais aquela da Assembleia antiga. E o povo estava lá, né? Fazendo as coisas que faz. O povo que a gente conhece dos outros cantos. E Deus foi se revelando lá, foi arrebatando, né? A irmã Thalia foi arrebatando e mostrando que diz que era pecado, mostrando as outras coisas. Ela foi falando, o povo vai se assustando, lógico, não vai não? Claro. Aí o povo está fazendo confusão, fofoca saindo. É natural isso aí, tem que se esperar isso. Tem que se esperar. Eu não esperaria, estava cheio, é porque estava vivendo errado. Quando começa a viver certo, o negado começa a esvaziar. Tem que ter esse entendimento. Aí estão se levantando contra elas, estão saindo, estão. Lógico, porque tem 40, 50 pessoas, né? Vamos dizer, tudo estão mudando. Aí recebe uma revelação da Santa Doutrina, começa a viver a Santa Doutrina. Aí a pessoa dá um pulo mesmo, vai dizer que não dá. Aí recebe a revelação que o WhatsApp é de Satanás, mandou tirar o WhatsApp, ninguém sei que é o WhatsApp.
Aí papocou um bocado, logo foi embora, outro se revolta. É isso. Querer o quê? O Senhor está lapidando a igreja lá, está tirando as impurezas, está purificando com fogo. Aquele que não aguentar, ó, vai embora. E é assim mesmo, não é para ficar mesmo não. Quem aqui diz que é para ficar dentro da igreja? A pessoa é queimada pelo fogo para tirar as impurezas, passa pela prova, pelo fogo para ir para a vida eterna. Ela passa, o Espírito Santo vai tirando as impurezas, vai correndo. Se ela não aguentar, o problema é dela, ela vai perder a vida eterna. Não é do Espírito Santo, não é de quem está aguentando o fogo, não. A pessoa fica triste que vê o irmão fofocando, querendo sair da igreja, o outro lá saindo, mas entenda, Deus não quer ninguém. Onde tem o Espírito Santo, Deus não quer ninguém que seja contra a palavra dele, não. A igreja dele é santa. Onde o Espírito Santo da verdade passa as informações da santificação, quem não aceita sai, dá logo o pulo. Ele vai purificando a igreja com fogo. Os que aguentaram, suportaram, que querem a vida eterna. Outros não. Tem uns que estão ali só para esquentar o banco, vai sair, meu irmão. Sai, perece. Na igreja mundana não, vai aumentar, porque ali não tem o Espírito Santo, tem o Espírito do engano. Vendo o jeito que você está, macumbeiro, espírita, homossexual, vendo o jeito que você está, aqui você permanece do mesmo jeito, sai pior. Mas Deus te ama. Mas onde tem o Espírito Santo, tem pregação contra o pecado, que é para a pessoa largar para poder ser salva. E quando a pregação é contra o pecado, a pessoa dá logo um pulo, pinote, porque ela vai embora. Problema da pessoa, não é do Espírito Santo, nem quem está ali não. Quem continua ali obedecendo, vai ser abençoado aqui e vai ter a vida eterna. Problema da pessoa que não quer cumprir a palavra de Deus. Por isso que a pessoa procura uma igreja mundana. Eu vou sair, vou para a igreja. Porque ela está vendo o Espírito Santo operando, está ouvindo, está sentindo e está fechando os olhos e ouvidos para não querer entender, para não largar os desejos. Isso não significa que o Espírito Santo vai estar mentindo, que ele é Deus. Ele está falando a verdade. A pessoa que não está querendo entender, ouvir, se nega e vai para outro canto, ou continua dentro da igreja fazendo o que não presta, fica fechando os olhos para não ver, fechando os ouvidos para não entender, dando uma de João sem braço, João teimoso, pensando que está passando por inocente. Ele, o Espírito Santo, sabe nossas falhas e ele pacientemente vai tratando com um, com o outro, pacientemente. Ele quer que a gente tire logo todo o mal, mas ele vai tratando devagar, mas vai chegar o dia que ele vai exigir que seja tirado todo. Vai chegar uma hora. E o que a gente tem que fazer é observar e largar o que pertence ao inimigo e fazer a vontade de Deus. Entender, nem que a gente sofra, lutar para fazer, não está se escondendo, mas dizendo que não é a verdade. É a verdade. Todo aquele que não obedecer a Jesus, ao Espírito Santo, às ordenanças, o que está escrito na Bíblia, a santificação, ele vai perecer. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Aquele que não se arrepender de todo coração, quando se arrepende de todo coração, não faz mais aquilo. Ele perdoa, mas a pessoa se arrependeu e já está fazendo de novo. Tem que ter esse entendimento que a palavra é essa,
Não pode fazer igual o povo naquela época, fechar os olhos, o ouvido para não ver nem entender, para poder ser cobrado. Fingir que não. Aí o Espírito Santo demora, que ele é bondoso, trazer o juiz, a lapada, a peia. Aí a pessoa pensa que está certa, porque está demorando vir o juiz sobre ela, mas vem, se ela não mudar. Se ela não mudar, vai vir com toda certeza. Aí, para encerrar, ele diz aí no 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Ele está dizendo: bem-aventurados sois vós, os discípulos, os apóstolos que estavam ali, porque estão vendo a palavra de Deus falando, Jesus ali, estão recebendo a palavra santa, estão vendo, estão ouvindo. Porque muitos profetas justos, homens de Deus, desejaram ver a pura palavra de Deus e não viram nem ouviram. Ou seja, a pessoa tem a oportunidade de ouvir a palavra, a verdade, para pôr em prática, para se libertar, e fica fechando os olhos e ouvidos para não ver nem entender. A pessoa vai levar o juízo mais severo do que Sodoma e Gomorra. O próprio Senhor diz: ai de ti, Corazim, né? Se Sodoma e Gomorra tivesse operado a metade dos milagres que operaram em ti, não tinha sido destruída essas duas cidades. Ou seja, estão vendo a palavra, estão vendo o Espírito Santo, estão ouvindo, estão fechando os olhos, não estão querendo ver. Vocês vão receber juízo, lógico. Estão se negando, a pessoa está fugindo, ver a verdade. Não pode fugir, tem que ver a verdade, tem que se confessar, largar o pecado e viver a verdade todos os dias, perseverando. É isso que Deus quer de cada um de nós: obediência ao Evangelho. Obediência. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré.